palestra é sobre leishmaniose visceral canina, o inimigo oculto. A gente chamou 2 feras para falar sobre esse tema, que é o Fábio Navarro Baltazar e a Samantha Ive Miyashiro. É assim que fala? Eu vou apresentar eles para vocês. O Fábio Navarro, ele se graduou em Medicina Veterinária pela Unisa, fez residência em cirurgia de pequenos animais pela mesma instituição, possui pós-graduação em cirurgia e anestesiologia de pequenos animais pela Unisa também, mestrado e doutorado em ciências, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias pela USP. Ele é membro do Departamento de Clínica Médica do PetCare, onde ele realiza também um atendimento especializado em doenças infecciosas. E é também professor titular do curso de pós-graduação de Neurologia e Hematologia de Cães e Gatos. A Samantha, ela se formou pela USP, é especializada em Patologia Clínica Veterinária, pela USP também, possui mestrado e doutorado, né, pela mesma instituição, atua em diversos laboratórios clínicos e em hospitais, faz a coleta e leitura de citologia de medula óssea volante e, atualmente, ela é diretora de operações do Texa. Gente, muito obrigada por aceitar nosso convite, sejam muito bem-vindos e boa palestra. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra ser convidado pelo VetCare. Agradeço muito a vocês por nos darem um pouquinho do tempo de vocês do domingo de manhã. Domingo de manhã é sempre bem complicado, né? Então, eu acho que leishmaniose visceral canina é um assunto super em alta, né? Então, acho que todo mundo tem interesse em debater, enfim. Minhas aulas, minhas palestras, eu sempre falo que são debates, não são aulas, não são palestras. Então, nós estamos todos no mesmo barco, é isso que a gente tem que lembrar, né? E como eu falei, 2023 é um tempo extremamente importante para que debatamos, se é que existe essa palavra, esse assunto, justamente pelo fato de ter havido uma série de alterações em relação à legislação, né? Nós, como veterinários, temos uma responsabilidade imensa, não só com o bem-estar dos nossos pacientes, mas uma responsabilidade imensa em sociedade, se tratando de leishmaniose visceral, né? O agente etiológico, Leishmania, pertence à ordem Kinetoplastidae, da família Trypanosomatidae. Dessa família, em se tratando de Leishmania, do gênero Leishmania, surgem 2 subgêneros, Leishmania e Viania, sendo que o subgênero Leishmania vai se desenvolver nos intestinos anterior e médio do vetor, e Viania vai se desenvolver, vai se multiplicar no intestino médio e posterior do vetor. A partir desses subgêneros, surgem diversas espécies e subespécies que vão se relacionar com diferentes panoramas clínicos, mas se relacionando essencialmente com as formas cutânea, mucocutânea e visceral. Existem pequenas subclassificações, né? E em cães, a gente tem principalmente infantum, Leishmania infantum, Leishmania chagas, em se tratando de espécie, né? Brasilienses, amazonenses, guianenses, Chow, Lansone, Naif, são as espécies mais importantes, né? Falando de cães. Aqui eu fiz uma miscelânea, cruzando cão com ser humano, né? Taxonomia de Leishmania. Na verdade, cada assunto que se relaciona com Leishmania dá uma tese. Então, dá uma tese só de epidemiologia, dá uma tese só de diagnóstico, dá uma tese só de tratamento, né? Então, nós fizemos um compilado para tentar abordar um pouquinho de cada um desses assuntos mais principais que se relacionam com a leishmaniose visceral canina. Então, os vetores dessa doença, desse agente etiológico, são, no novo mundo, lutsomia, e no velho mundo, flebótomos, sendo que, a partir desse gênero, surgem espécies e subespécies que vão se relacionar com a transmissão. Aqui no Brasil, a gente considera a espécie Longipalpis a mais importante, do ponto de vista epidemiológico, encontrada em praticamente todo o Brasil. A espécie lutsomia cruzi se restringe a Mato Grosso do Sul, mas existem outras espécies que se encontram sob investigação. Uma vez que a gente tem o diagnóstico de leishmaniose visceral canina sendo feito em regiões que até então são livres do vetor e livres da doença. Livres da doença humana, mas com a doença canina presente. Então, outras espécies estão sendo incriminadas. Lutsomia megone, enfim. A importância do ponto de vista vetorial ainda se relaciona com Lutsomia longipalpis. Globalmente falando,
94% da leishmaniose visceral, e aí falando um pouquinho de humana, 94% dela se restringe a 7 países. Né? Desses 7, são citados alguns deles, como Somália, Etiópia, Quênia, Sudão, Sudão do Sul, Bangladesh e Brasil, que contribuem com uma prevalência altíssima, está lá nos top, principalmente de leishmaniose tegumentar e principalmente forma mucosa. Né? E aí, quando a gente fala de leishmaniose visceral humana, a gente cruza com leishmaniose visceral canina, que é o motivo desse debate, principalmente pelo fato do cão ser o sentinela, né? O cão ser satélite para a doença humana. Então, uma vez que você tem o diagnóstico da doença canina, uma série de atividades são disparadas pelos programas do Ministério da Saúde de vigilância. Então, tem um caso canino, nós temos que notificar. A notificação, no caso da leishmaniose visceral canina, é feita por nós, médicos veterinários, mas qualquer profissional pode ficar qualquer doença que seja de notificação compulsória, na medicina humana, inclusive enfermeiros, enfim. Né? E, interessantemente, mas certamente já é do conhecimento de todos, os mapas que o Ministério da Saúde trazem para a gente de distribuição, no caso do estado de São Paulo, cruzam a leishmaniose humana com a leishmaniose visceral humana com a leishmaniose visceral canina. Então, isso mostra, pequenos municípios têm diagnóstico da leishmaniose visceral canina, mas que ainda não têm da humana, mas isso mostra a importância do cão como satélite. Então, uma vez feito um diagnóstico e notificado esse caso, vigilância entomológica, então a Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM, vai buscar o lutzomia, vai ver se tem lutzomia longipalpis em volta. Vigilância sorológica, busca ativa de casos caninos. Né? E aí, falando rapidamente de ciclo biológico, o ciclo se inicia com o repasto sanguíneo feito sobre um hospedeiro vertebrado, e a fêmea do flebotomínio vai, nessa hematofagia, vai trazer sangue e ou linfa desse hospedeiro, junto com monócitos e macrófagos infectados com as formas amastigotas. No intestino do vetor, essas formas amastigotas se tornam promastigotas, né? Que são flageladas, alongadas e móveis. Existe uma série de estágios evolutivos das formas promastigotas, até que, de fato, ela chegue na forma infectante, que é a promastigota metacíclica. Essa forma infectante, promastigota metacíclica, vai migrar para a probóscide do vetor. Né? Existe uma especialização do vetor em relação à leishmania. Esse vetor vai fazer o repasto sanguíneo, então vai exercer hematofagia em um novo hospedeiro vertebrado. As leishmanias, as formas promastigotas, vão ser rapidamente internalizadas por células do sistema mononuclear fagocitário, principalmente monócitos e macrófagos, e aí ela ganha uma conformação de defesa, vamos colocar assim. Então, no vetor, é uma forma suscetível, alongada, flagelada. Então, é uma forma mais confortável para a leishmania. No hospedeiro vertebrado, o ambiente intracelular macrofágico é um ambiente super inóspito para a leishmania. Então, ela vai ganhar a forma amastigota, que é a forma de resistência dela, para que ela consiga sobreviver nesse ambiente inóspito intracelular. Né? Essas amastigotas vão se multiplicar a nível intracelular, rompendo a célula e infectando novas células do sistema mononuclear com destaque para monócito e macrófago. E aí vem algumas coisas interessantes, não tem como não debater essa questão, na verdade a gente vai passar rapidamente, em relação à especialização do agente etiológico e do seu vetor. Né? Então aqui a gente tem uma representação esquemática do flebotomínio, intestino anterior, intestino médio, dividido em segmentos torácico e abdominal, intestino posterior. E aí existem algumas justificativas para essa especialização. Então, por exemplo, as promastigotas de leishmania possuem lipofosfoglicanos em sua cutícula externa e metaloproteinase GP63, que exercem proteção contra enzimas hidrolíticas do sistema digestivo do vetor, favorecendo a sua perpetuação. Né?
no flebotomínio. Além disso, a promastigota se adere nas células epiteliais e intestinais do vetor para evitar que ela seja eliminada junto com as fezes, então para que ela se mantenha dentro, né, do flebotomínio. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. E, além disso, elas induzem a produção do gel secretório de promastigotas, que é um gel que concentra as promastigotas e facilita que elas sejam externalizadas junto com a saliva do vetor, no momento da hematofagia. Já no hospedeiro vertebrado, a forma mastigota, principalmente, apresenta aqueles lipofosfolicanos que eu mostrei para vocês, da promastigota, na forma promastigota, a metaloproteinase de GP63, mas a amastigota, a forma intracelular, forma clínica, vamos colocar assim, faz com que essas moléculas escapem do sistema complemento, que é um conjunto de proteínas hidrolíticas que atua sinergicamente à imunidade humoral. Então, aqui já é um dos mecanismos de escape de leishmania, né? Além disso, depois da internalização, depois da fagocitose, ela bloqueia o mecanismo respiratório celular microbicida, principalmente de macrófago, favorecendo a sua perpetuação nesse ambiente intracelular. E ela também bloqueia a produção de interleucina 12, que é uma citocina super importante na sinalização de resposta celular, na eliminação de patógenos intracelulares. Então, esses já são mecanismos de perpetuação no hospedeiro. Além disso, lipofosfoglicanos, o cálcio parasitário e a inibição da proteína C quinase, depois dessa internalização pelos macrófagos, fazem com que haja demora na formação do fagolisossomo dentro do macrófago, né? Ainda, elas bloqueiam enzimas hidrolíticas do macrófago, então bloqueando a resposta imunicelular, bloqueiam a produção de óxido nítrico, que é um dos principais mecanismos de eliminação de patógenos intracelulares, bloqueia a apresentação antigênica, bloqueia citocinas pró-inflamatórias, que são citocinas que vão sinalizar, que vão promover quimiotaxia de leucócito e tal, e induzem a produção de moléculas imunossupressivas, como prostaglandina E2, TGF, que é fator transformador do crescimento, e interleucinas desativadoras da resposta celular, né? Então, aqui é um breve apanhado de alguns dos mecanismos de perpetuação intracelular de leishmania. Isso é importante do ponto de vista clínico, pode parecer que é aula de imuno, enfim, mas é importante no sentido da gente, inclusive, entender o porquê que alguns casos são resistentes, naturalmente resistentes, alguns casos caninos, e outros são bastante suscetíveis. Em relação à classificação clínica, em seres humanos, a leishmaniose, no sentido lato sensu da palavra, é dividida em cutânea, e a forma cutânea é subdividida em localizada ou disseminada, forma mucocutânea, forma visceral, autoexplicativa em relação ao próprio nome, e pós-calazar derma ou leishmaniasis, ou leishmaniose pós-calazar, que acontece em regiões endêmicas para a Leishmania donovani, que é uma espécie que é endêmica principalmente no leste da África e subcontinente indiano. Em cães, que é o motivo do nosso debate, ela se restringe às formas tegumentar e visceral, mas a gente vai ver nos próximos slides que a forma clássica é a forma viscerotrópica. Então, mesmo um animal infectado com Leishmania infantum ou Leishmania chagas, como queiram, em relação à taxonomia, ou seja, uma doença, a princípio, essencialmente visceral, esse paciente vai cursar com lesões cutâneas também. Em cães, a gente tem essas principais classificações, nós que atuamos nas Américas, no Novo Mundo, então a gente tem a leishmaniose tegumentar americana, a leishmaniose visceral americana. A leishmaniose tegumentar ou cutânea tem como seus principais agentes etiológicos a Leishmania viana brasiliensis, a Leishmania amazonensis, a Leishmania viana guianensis, Lainsone, Shaw e Knife, né? E a visceral. Aí existe uma briga imensa entre os taxonomistas. Eles tendem a dividir, no sentido de espécies que causam leishmaniose visceral, eles dividem como Leishmania infantum, para a espécie que circula no Velho Mundo,
isso inclui Europa, Ásia, enfim. E Chagas para aquela que circula no Novo Mundo. De qualquer maneira, são filogeneticamente extremamente semelhantes. Então, a gente leva em conta, do ponto de vista clínico, como sendo praticamente uma espécie. Mas eu acho que é importante colocar isso para vocês, porque algumas literaturas só usam Leishmania infantum, outras só usam Leishmania chagasi e outras usam Leishmania infantum chagasi. É tudo a mesma coisa, e todas elas justificam doença visceral. Então, rapidamente, no sentido imunopatogênico da palavra, eu tinha falado para vocês nos slides anteriores que é interessante entrar nesse mérito para a gente tentar entender um pouquinho do porquê que alguns animais cursam de maneira negativa, muito negativa, sintomaticamente falando, hematologicamente falando, enfim, e outros ainda permanecem algum tempo assintomáticos, né? Aqui a gente vai cruzar um pouquinho, a gente vai fazer uma interface entre a resposta imune inata e adaptativa celular. Então, logo depois da hematofagia, em relação à resposta imune, a gente tem a internalização antigênica pelos fagócitos, aqui representados principalmente pela célula dendrítica, né, uma célula super importante na apresentação antigênica, pelos neutrófilos e pelos macrófagos. Então, o antígeno é fagocitado. Logo depois dessa aqui, na verdade, nessa etapa, já existe a possibilidade do neutrófilo tentar eliminar a leishmania, no sentido de explosão microbicida intracelular, falando do próprio neutrófilo, e, ao mesmo tempo, já liberando citocinas que vão ativar outras células. Então, aqui o neutrófilo já pode liberar fator de necrose tumoral, interferon gama. Liberando essas interleucinas, essas citocinas, os neutrófilos vão fazer com que o macrófago entre no estado leishmanicida, no sentido de eliminar a leishmania intracelular, né, principalmente pela produção de óxido nítrico. Lembrando que o macrófago é a principal célula parasitada por leishmania, né? A célula dendrítica, então, vai apresentar o antígeno para o linfócito TH0 ou linfócito virgem, né? Esse linfócito vai se diferenciar, dependendo da espécie que está sendo apresentada e dependendo do status imunológico do hospedeiro, vai se diferenciar em fenótipo TH1, vai culminar na produção de células T de memória, então uma parte vai se tornar um clone de memória, e células TH2. Quais são as principais diferenças entre a resposta TH1 e resposta TH2? Esse é um modelo que veio, na verdade, esse é um conhecimento que veio de experimentos em modelos murinos, ou seja, é 100% experimental, mas que começou a ser extrapolado para a leishmaniose visceral humana, uma vez que essas interleucinas que foram detectadas no modelo murino são as mesmas que são detectadas no modelo humano e no modelo canino, quando a doença não progride ou quando a doença progride. Então, a resposta linfocitária TH1 ou T-helper 1 é a resposta principal de eliminação de patógenos intracelulares. Não só falando de leishmania, mas extrapolando para qualquer patógeno intracelular. Então, nessa resposta, os linfócitos que já se diferenciaram vão produzir interleucina 2, fator de necrose tumoral, 12, na verdade, fator de necrose tumoral, alfa, interleucina 2, interferon gama, e essas citocinas produzidas pela resposta TH1 vão induzir o macrófago a eliminar as leishmanias. Esse é o modelo resistente de doença, e essas são as citocinas que são dosadas nos pacientes humanos e caninos que se apresentam menos sintomáticos. Já a resposta T-helper 2 é uma resposta que também é classificada pela literatura como desativadora de macrófagos. Desativa o macrófago, então inibe a produção de óxido nítrico. Dessa maneira, fazendo com que o macrófago não consiga eliminar a leishmania e perpetuando o patógeno, né? Essa resposta é a resposta de eliminação de patógenos extracelulares, principalmente. E aqui a gente tem uma outra gama de interleucinas que são produzidas, interleucina 4, 5, 10, 13, fator transformador do crescimento beta, enfim. E, de fato, na dependência de tudo aquilo que eu falei para vocês, espécie que está sendo
apresentada, a espécie de leishmania que está sendo apresentada pela célula dendrítica, por exemplo, status imunológico do hospedeiro, a gente tem o desvio para a resposta TH2 e favorecimento da doença, né? Uma vez que a leishmania vai se perpetuar dentro do macrófago sem ser destruída. Apesar disso, 60%, aproximadamente, aí são estatísticas, né? Não dá para ser categórico, mas aproximadamente 60% dos cães são assintomáticos. A forma clássica, como eu falei para vocês, é a forma viscerocutânea, mesmo na leishmaniose visceral canina. E aí os sintomas são todos aqueles que a gente já está acostumado, inespecíficos, com doenças infecciosas, né? Então, prostração, emaciação, sonolência, polidipsia, anorexia, diarreia, êmese, diáteses hemorrágicas, epistaxe, melena e síncopes. Já os sinais clínicos, ou seja, aquilo que a gente vê no exame físico, ou que o tutor vê e nos traz de relato, linfadenomegalia, super frequente, alterações cutâneas também são super frequentes, caquexia, deambulações, principalmente por poliartrites, febre, sinais oculares aqui representados principalmente por uveiite anterior e posterior, esplenomegalia e o clássico, né, a onicogrifose. Na verdade, a onicogrifose, a título de curiosidade, se justifica pela multiplicação das leishmanias no leito ungueal, né? Em relação às lesões cutâneas, o que a gente vê com mais frequência, e esse é um paciente que eu vou apresentar para vocês depois, o que a gente vê com mais frequência são alguns padrões cutâneos, por exemplo, dermatite ulcerativa em junção mucocutânea, lembrando que aqui a gente não está diferenciando leishmaniose tegumentar, a gente não está falando de tegumentar. A leishmaniose visceral justificando essas lesões. Então, úlceras em transição mucocutânea. Eu juro para vocês que tem uma dermatite esfoliativa aqui, gente. Eu juro mesmo. Dermatite esfoliativa principalmente em flancos e dermatite pápulo-nodular multifocal. Não sei se dá para ver as pápulas. Aí, entrando no mérito do diagnóstico, o diagnóstico é um mundo de coisas em relação à leishmaniose. É uma das doenças mais desafiadoras do ponto de vista diagnóstico. A Samantha está aqui, não me deixa mentir, e vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Eu vou entrar nas alterações laboratoriais inespecíficas, tá? E depois a Samantha vai dar sequência nesse tópico de diagnóstico. Então, do ponto de vista hematológico, 50% a 70% dos animais cursam com anemia, e essas anemias são multifatoriais. E vejam só minha responsabilidade de falar de anemia com a doutora Simone aqui, né? Multifatorial no sentido de hemorragias, hemólises, doença renal crônica, cursando com baixa produção de eritropoetina, hipoplasia de medula, ou hemólises espontâneas relacionadas à diminuição da integridade lipídica eritrocitária. Aqui, antes do anemia, vale lembrar que é uma doença inflamatória crônica, então o estado inflamatório sistêmico já justifica algumas alterações hematológicas, né? Trombocitopenia também é bem frequente, quase metade dos pacientes apresentam. E essa trombocitopenia também é multifatorial, se relaciona com forte componente imunomediado, consumo, uma vez que se trata de uma doença inflamatória crônica, e uma vez que a célula parasitada é uma das principais células do sistema mononuclear fagocitário, macrófago e monócito, onde eles estão mais presentes, em órgão linfóide. Então, a gente tem esplenite, processo inflamatório hepático e assim por diante. Linfadenites, né, isso justifica consumo. E perdas, como a gente viu nos sinais anteriores, nos slides anteriores. Já no sentido bioquímico da palavra, azotemia também em quase metade dos pacientes, geralmente por deposição de imunocomplexos a nível glomerular renal. E as disproteinemias, eu até destaquei aqui, que são extremamente importantes. Disproteinemias, principalmente justificadas por hiperproteinemia, isso a gente vê com mais frequência no paciente com leishmaniose visceral. Hiperproteinemia, geralmente essa hiperproteinemia se relaciona com hipergama-globulinemia, né? Então, hiperproteinemia, ao mesmo tempo, hiperproteinemia por gama-globulina, né? Hipoalbuminemia, que pode se relacionar com diminuição da produção hepática, pode se relacionar com perda glomerular, e pode se relacionar com o aumento da permeabilidade vascular, pensando em vasculite, uma doença que cursa com vasculite sistêmica também.
E, por esse motivo, hipergamaglobulinemia com hipoalbuminemia, essa associação justifica a relação albumina-globulina geralmente baixa, né? Geralmente abaixo de 1. Vou só pegar um gancho aqui que o Fábio deixou, que são muitas dessas alterações das doenças crônicas. Então, as abordagens para a gente chegar ao diagnóstico, a gente tem que pensar num conjunto muito amplo, porque a gente não tem... Tudo poderia justificar esse tipo de alteração, né? Então, uma das formas que a gente tem rápido na clínica de vocês é ter teste rápido disponível, né? Os testes rápidos que a gente tem no mercado para leishmaniação, para pesquisa de anticorpos, né, contra o agente. Estou apresentando para vocês aqui o Oranotest, que é o teste que a gente tem para comercialização, tá? Pelo Tex. Ele é produzido na Espanha, que também todo o Mediterrâneo é uma fonte enorme, né, de leishmaniose, e até tem uma das suspeitas é que as Américas receberam a leishmania de presente dos nossos colonizadores. Então, por isso, da similaridade entre a Chagas e a Infanto, né? Então, a gente faz pesquisa de anticorpos anti-leishmania. Na Oranotest, a gente tem uma positividade que se revela quando a gente tem uma titulação 1 para 80, então já é realmente positivo, né? A correlação com a imunofluorescência, que é o nosso método gold standard ainda, para a maioria das técnicas imunológicas, ela é bem alta, então ela tem alta sensibilidade, alta especificidade. É um antígeno que é voltado para uma proteína específica, né, da leishmania, e não tem reação cruzada com a vacina, essa proteína. Então, ele pode ser usado tanto para triagem vacinal, né, pré-vacinal, quanto para o diagnóstico dos animais vacinados. Tá? É um teste rápido, imunocromatográfico, 15 minutos, né, para a gente ter a revelação. Depois do Covid, todo mundo já sabe, né, o controle e a faixinha do teste. Né? Tem uma pessoinha aqui que está trabalhando em trazer mais novidades relacionadas não só à leishmania, mas num conjunto que vai se caber muito bem para a gente aqui nos trópicos. E ela está aqui. Depois vocês procuram o Oli. O diagnóstico ele é bem discutido porque, como o Fábio já disse, o diagnóstico de leishmania não é simples. E como o quadro clínico e as alterações laboratoriais mimetizam muitas outras situações, a triagem inicial, né, sorológica, o teste rápido, ele já adianta uma parte, mas tem muitos grupos, né, o Brasil Leish é um grupo nacional, né, de clínicos que se juntaram para discutir isso, baseado muito nos guidelines da Leishvet, que é um grupo de veterinários na Europa, né, principalmente na região mediterrânea, e tem mais grupos espalhados discutindo o que é o melhor caminho para a gente seguir. Falar que tem o melhor, qual que é, só tem um, mentira, porque a gente está em discussão em relação a isso o tempo inteiro. Tá? Mas, para a gente começar a pensar numa abordagem inicial, esse guideline que está no site da Leishvet é o mais atualizado dos documentos que a gente tem disponível. A gente tem um algoritmo de abordagem e que, na verdade, o que é? Que a gente não vai poder fugir, na verdade, da manifestação clínica do paciente. As manifestações são muito variadas, às vezes ela está restrita à pele, às vezes é alteração ocular, às vezes é alteração hematológica, às vezes é linfadenomegalia. Então, a gente vai de acordo com a manifestação clínica. De abordagem inicial, o que a gente tem? A sorologia, né? Então, a gente segue com a sorologia quantitativa para a gente fazer a avaliação, né, da quantidade de anticorpos que realmente possam estar relacionados à leishmaniose. A gente pode fazer na mesma abordagem inicial a sorologia com a pesquisa do parasita, seja via citologia, seja por histopatológico. Né? O que a gente recomenda? A gente pode aprofundar isso associando PCR. Precisa ser o PCR uma ferramenta inicial para diagnóstico? Se o animal estiver doente, sim.
se a gente estiver fazendo uma triagem de um animal que está em uma condição subclínica, porque tem muitos que são portadores, o PCR não vai ser, talvez, a melhor ferramenta. Tá? Vai depender muito da manifestação clínica. Então, de início, a gente pode usar a sorologia, a gente pode deixar a citologia coletada. Vou dar umas dicas para a gente falar de PCR, porque a gente pode aproveitar todo esse primeiro momento para guardar a amostra para a gente processar. Tá? No ELISA, a gente tem descrito nos guidelines a gente considerar a densidade iótica, que é a nossa ferramenta de laboratório. Né? A gente vai ter uma reação colorimétrica, eu vou ter uma determinação, né, dessa densidade iótica, e eu vou comparar com o cutoff. O cutoff, que é o valor de corte, varia de lote para lote de reagente, por isso que não tem um que seja para sempre aquele. Então, sempre o laboratório vai liberar o valor de corte, o valor da densidade iótica, e a gente vai fazer o cálculo para entender se ele está ou não realmente positivo, com os critérios que foram discutidos já por esses grupos de estudo. Na citologia e histologia é basicamente a pesquisa, né, do parasita. No histo, a gente tem a possibilidade de imunistoquímica, mas se vocês já trabalharam com imunistoquímica, vocês sabem o quanto que é difícil da gente conseguir ele como um melhor método para essa abordagem diagnóstica. Tá? Pode ser que na sorologia a gente não tenha a densidade iótica atingindo 3 vezes. A gente fala, nossa, deu alto, mas aí quando você faz a conta, putz, não deu 3 vezes. A gente tem uma zona cinzenta que a gente vai chamar de indeterminado. Tá? E isso vai recomendar o quê? Que a gente monitore esse paciente. Vamos ver se, às vezes, ele está numa faixa de soroconversão, ou pode ser alguma outra coisa interferindo, produzindo grande quantidade de anticorpo, que pode estar dando essa influência. No PCR, vamos conter aquela tentação de usar sangue periférico, porque é uma amostra fácil de usar, porque só vai dar positivo se a gente tiver leishmania circulante. E isso só vai acontecer no estágio final da doença. Tá? E, às vezes, a doença não atingiu órgãos hematológicos. Às vezes, ela está limitada a tegumentar. Então, talvez no sangue eu não vá encontrar. Tá? Então, quem que a gente vai associar? Onde tiver lesão. Tá? E alguns sítios, como o Fábio disse, onde a gente sabe que a gente vai ter sistema mononuclear, que seja rico em sistema mononuclear, para eu localizar esses agentes. Tá? Sejam eles, então, medula óssea, o linfonodo, baço, a pele, se eu só tenho lesão cutânea, sabe aquela lesão que vai, às vezes vai e volta, principalmente essas vai e volta, quando a gente sabe que tem normalmente a imunidade celular associada, a gente pode ter esse vai e volta. Então, quando ele tem queda de imunidade, eu tenho lesão, aumentou a imunidade, às vezes ela diminui. Pode ser um masto, pode ser uma leixe, pode ser várias coisas. Tá? É um pedaço de pele que a gente quer, e lesão ocular. Né? Tem saído muitos trabalhos falando sobre lesões oculares associadas à leishmaniose. E pensem bem, se você fosse um mosquito, você vai picar onde tem mais ou menos pelo, se é na picada que a gente tem a transmissão. Então, essas regiões que a gente tem discutido são muito associadas dos pontos, né, onde o vetor gosta de ficar, e é fácil, né, não tem que lutar com uma selva amazônica para poder fazer o seu repasto. Tá? O método mais sensível é o PCR tempo real, que a gente tem a recomendação. Então, eu trouxe só 2 laudos para vocês terem ideia do que os exames que a gente tem associados. Né? Para quem não lembra da faculdade, eu gosto, mas muita gente deve ter deletado isso da vida, é a plaquinha de ELISA, de 96 postos, que é a nossa base inicial de fazer as reações que a gente vai usar no laboratório. Tá? De forma geral, a gente vai usar, então, por densidade iótica. Então, tem uma luz que vai fazer a leitura e vai gerar um número com isso, com essa leitura, e que no laudo a gente vai colocar, então, o resultado como reagente de acordo com o que a gente tem de recomendação do fabricante para interpretação, mas a gente solta os valores de cutoff. Então, aqui, nessa aqui, deu 0,691, e a OD da amostra, 1,884. Tá?
Deu reagente, mas a OD da amostra é menor do que 3, né? 3 vezes o cutoff, deu 2,7. Então, ele cai naquela zona do indeterminado. O que a gente tem que fazer? Ele tem bastante anticorpo, mas não tem tanto quanto, geralmente, esses grupos de estudos recomendam a gente considerar positivo. A gente vai monitorar esse paciente e vai repetir esse exame dali 30 dias. Tá? Um outro exame aqui, eu já tenho uma relação da OD da amostra com cutoff de 3,34. Então, esse eu tenho uma sorologia positiva para leishmania por ELISA. Tá? Tem um outro método sorológico que a gente pode associar. Preciso fazer os dois? É a primeira vez que você está fazendo? Faça. Tá? Porque a gente está falando de métodos diferentes. A leishmania ela é complexa. Você acha que só um teste vai ser suficiente para te dar segurança para você falar seu cachorro tem leishmania, pode ser que você tenha, pode ser que seu filho... Porque a gente está falando de uma saúde geral, né? Familiar e ambiental. A imunofluorescência, que é a parte bonita também, né, do laboratório, a gente está fazendo a pesquisa de anticorpos, só que a minha base de reação é o parasita total. Então, a gente tem cultura da leishmania, coloco na lâmina e depois eu coloco a amostra do paciente e o revelador. Então, eu tenho 2 métodos sorológicos, só que eu estou pesquisando coisas diferentes. Por isso que a gente recomenda usar 2 métodos. Tá? Porque como a resposta imunológica ela é muito complexa, a gente não sabe exatamente qual foi o epítopo que foi apresentado pelo sistema imune daquele indivíduo para o seu sistema imunológico humoral. Nos 2, a gente está falando de anticorpos. Tá? Então, aqui, no ELISA, de forma geral, a gente está falando de uma proteína recombinante de flagelo, geralmente é a RK39, que é a base, e aqui eu estou falando do parasita total. Tá? Então, a gente está medindo coisas diferentes. Na imunofluorescência, eu consigo fazer a titulação da amostra. Então, eu vejo até quando que eu tenho positividade. Quanto maior o título, maior a quantidade de anticorpos. Tá? Então, uma titulação 1/80, ela é um pouquinho baixa. A gente tem o valor de corte 1/40, tá? Na imunofluorescência. E aqui até bate, porque a gente nem no ELISA e nem na imunofluorescência foi um positivo muito alto. O que a gente faz? Ou a gente repete mais para frente, ou a gente pode associar outros métodos, e aí a gente pode pensar no PCR. Aqui eu tenho, na imunofluorescência, 1/320, uma titulação bem alta. Né? Então, eu tenho positividade nos 2 métodos, é muito provável que eu tenha um animal com leishmaniose. Tá? Então, vou falar um pouquinho das amostras do PCR. Aspirados de tecido, medula óssea, linfonodo, as conjuntivas que tiver lesão ocular, a gente vai pegar um suave seco estéril e vai fazer, né, o rolamento, não é para esfregar, né, no olho do bicho, mas a gente não quer piorar uma coisa que já deve estar ruim. A gente vai fazer o rolamento, não limpem as lesões antes, porque o que eu quero é aquela crosta com o material genético do agente que eu estou pesquisando. Então, às vezes, o pessoal limpa tudo e depois colhe o material para análise. E aí foi todo embora o DNA que eu ia pesquisar. Tá? Então, é a crosta que a gente quer, faz o rolamento. Esse sobe, vocês não coloquem meio de cultura, que é uma tentação. Meio de cultura é para micro. Né? Para o PCR, eu preciso só do DNA. Então, preciso do swab seco, a gente vai colocar dentro do tubo. Se eu não tiver esse tubo, né, dependendo do swab, não vai ter esse tubo, corta a haste, põe num tubo coletor, num tubo tampa vermelha, tubo tampa branca, tá? E aí a gente coloca para mandar para o laboratório. Essa amostra ela é estável por cerca de 1 semana. Então, às vezes, dá tempo de você fazer a sua citologia, às vezes dá tempo de você ter o resultado do histopatológico. A citologia é muito melhor. Né? Digo, vai ter um patologista para me atropelar, mas é muito mais rápido. Né? Então, a gente tem um resultado muito mais rápido. Parasitológico positivo é positivo. Né? Não adianta ser poliana e falar que não, vou fazer mais uma sorologia para ver. Já viu. E, então, a gente vai coletar material
pode coletar para citologia e já pode fazer alguns tipos de materiais, a gente já pode fazer, guardar um pouquinho e joga nessa ponta de suave, que para o PCR é mais fácil da gente fazer extração do suave. E a gente fica com um material muito rico e mais bem conservado. Aspirado de baço é meu alvo preferido quando a gente vai falar de qualquer hemoparasita, né? Tem uma mística em cima disso, mas assim, eu sei que muita gente já fez aspirado de baço, não teve nenhuma intercorrência depois, e a gente tem a melhor amostra que a gente poderia para ter para PCR, para pesquisa de hemoparasitas, né? O aspirado de medula óssea também, então a gente coleta, faz a citologia, às vezes a gente vê todo um desarranjo que a leishmania provoca no órgão, mas eu não achei a leishmania. Quem é mais sensível? PCR. Eu já guardei um pouquinho do meu aspirado naquele meu cotonete, deixei na geladeira, deu tempo da citologia sair, não deu leishmania, mas tem toda a cara de leishmania, pega esse swab e manda para o PCR. Tá? Para não coletar 2 vezes, né? A gente às vezes vai anestesiar o animal, então não precisa. Linfonodo, mesma coisa. A gente vai fazer o aspirado para citologia, né? Vai fazer a pesquisa do parasita, aspira mais um pouquinho, coloca no swab, deixa na geladeira, não esquece de pôr a data, porque senão às vezes a gente acha, passou uma semana, mas a gente é tão corrido, vai ver, já passou uns 20 dias, né? Mas deu negativo, você queria que desse positivo, a gente viu só linfonodo reativo, e aí no PCR pode dar positivo, porque a gente tem uma técnica mais sensível. Tá? Então, essa é uma abordagem boa para a gente trabalhar. Mesma coisa para as lesões oculares, às vezes fala, é só uma uveíte. E o animal mora na região, bom, o Pava falou, né? Vai estar no Embu, veio de Atibaia. Ele foi comprado e veio, tem vários que vieram do Mato Grosso, tem animais que vieram de Araçatuba. Então, na anamnese, é hora de pegar todo esse tipo de informação para a gente elaborar a nossa lista diferencial. E, pegando o gancho das fotos do Fábio, né, a gente pode fazer imprint dessas lesões, eventualmente a gente encontra, né, o parasita, mas se não, se a gente for biopsiar, porque pode ser várias coisas, pode ser doença autoimune também, a gente vai biopsiar, eu posso fazer imprint desse fragmento de biópsia, ou eu posso fazer o histopatológico, por exemplo, e vou guardar um fragmento, do mesmo jeito que eu falei do swab. Deixa no tubo estéreo, na geladeira, quer esperar, não precisa colocar nada, tá, para o PCR. Manda para o histo, deixa ver o que é, porque vai que é uma doença autoimune mesmo, mas se der tudo também bagunçado e que não dê para a gente descartar a leishmania, eu já tenho outro fragmento para mandar para o histopatológico. Aí a gente não precisa fazer várias vezes o procedimento com o paciente. Tá? Evitar só de congelar, porque o congelamento não é muito gentil, né, para a gente conseguir a recuperação do material. Refrigeração está ótimo. Tá? Essas lesõezinhas também, na orelha, a gente já viu de tudo, principalmente gato, que está vindo, né, aparecendo. Então, a gente tem visto lesões oculares e cutâneas, e o diagnóstico é do PCR da lesão. Tá? Agora complicou, eu volto para o Fábio. Isso que a doutora Samantha falou é muito interessante. O meu doutorado foi com leite, né? O meu mestrado foi com entomologia e o meu doutorado foi só com leishmaniose. E eu, sempre que a gente faz mestrado, doutorado ou pós-lato sensu, a gente tem um tempo para produzir o trabalho, e no caso de mestrado, doutorado, enfim, de defender. Então, você valendo, começa uma corrida contra o tempo, né? E eu troquei 5 vezes de projeto, porque eu tive um orientador que foi fantástico para mim, que foi meu segundo pai. Não é meu orientador, é meu pai, meu segundo pai, ele. Mas ele não aceitava resultado negativo, porque, segundo ele, algumas revistas referência em parasitologia, eu discordo um pouquinho, mas quem sou eu para falar alguma coisa perto dele? E ele falava que algumas revistas não aceitam um resultado negativo. E resultado negativo não deixa de ser um resultado para outra pessoa não fazer a mesma coisa, né? Resultado negativo que eu me refiro é quando você busca ter, busca ter sucesso, não tem e mostra que não teve, né? E eu troquei 5 vezes de projeto nesse período. E nessas trocas, dessas 5 vezes, a gente avaliou
órgãos linfóides em muitos momentos de modelo experimental, de camundongo. E o que a doutora Samantha falou é interessante em relação ao baço, porque o baço a maior carga parasitária é no baço. Em tese, órgãos linfóides, uma vez que você tem a maior população de células do sistema mononuclear. Então, baço, fígado, medula óssea e linfonodos, em tese. Mas, na prática, o baço explode de leite, né? Modo de falar, mas a maior carga parasitária é no baço. Inclusive, tem uma modalidade de tratamento humano para pacientes que são co-infectados com HIV e que tem carga parasitária muito alta no baço, uma modalidade que, inclusive, é publicada e é antiga pra caramba, não se faz, porque tem muita coisa nova, muita coisa melhor, é fazer esplenectomia em seres humanos com carga alta parasitária esplênica, né? Então, o baço ele ganha uma atenção especial na leishmaniose visceral. É baço e medula. Na verdade, assim, se fosse para colocar, a doutora Samantha, se quiser me interromper, mas colocaria baço, medula, pele e linfonodo. Pele se tiver lesão de pele, né? Bom, aqui eu coloquei um dos sistemas de estadiamento, de classificação. Você vê como é uma doença complexa, né? A comunidade científica veterinária recorreu a uma ferramenta que é usada com muita frequência na medicina humana, que é tentar estadiar a doença. E aí, esses estadiamentos já vêm de algum tempo, por diferentes grupos de pesquisa, né? Leishvet, por exemplo, deu o seu primeiro estadiamento em 2009, depois veio em 2011, depois veio em 2017 e agora tem de 2022. Então, usando como exemplo o Leishvet, mas outros grupos de pesquisa também estadiam, também, né, compilam informações sobre a grande parte dos pacientes para tentar estabelecer prognóstico. A gente tem outros grupos, tem um grupo brasileiro que é o Brasilege, que é o grupo do professor Paulo Tabanes, que é de Brasília, né? E esses sistemas de estadiamento são importantes no sentido de compilar manifestações clínicas com resultados laboratoriais, estabelecendo um prognóstico, né, de acordo com cada estágio, e, eventualmente, arriscando algumas modalidades de tratamento para cada estágio. Não dá para ser categórico, uma vez que é uma doença que se manifesta de maneiras mais distintas possíveis, não dá para ser categórico em relação a usar um desses estadiamentos que são pré-determinados, e, enfim, seguir a risca aquela terapêutica que está sendo sugerida, né? Mas é importante saber desses estadiamentos, desses sistemas de estadiamento, no sentido de facilitar, pelo menos, estabelecer algum tratamento, né? E aí começa a polêmica, né? Na verdade, até 2016, a eutanásia era compulsória nos reservatórios. Eu já não gosto do termo reservatório, porque reservatório parece um objeto inanimado. Não, vamos colocar como sentinela, vamos colocar de uma maneira mais humana, né? Mas era recomendada a eutanásia compulsória dos cães. E essa eutanásia se justificava, e essa indicação de eutanásia se justificava em alguns pilares. Por exemplo, essa que é a última cartilha do Ministério da Saúde publicada, existem algumas pequenas revisões, mas não a republicação da cartilha inteira, não a reedição da cartilha inteira. Então, essa é uma das últimas publicadas pelo Ministério da Saúde, e aqui eles colocam as tentativas de tratamento por meio de fármacos tradicionalmente empregados, antimoniáticos, têm tido baixa eficácia. Na verdade, eles tentavam justificar até então a eutanásia dos cães com justificativas que não, para a comunidade científica médico-veterinária, nunca foram muito convincentes. Por exemplo, na Europa, a primeira linha de tratamento para leishmaniose visceral canina é a associação de antimoniato de meglumina, né, de antimonial pentavalente, com alopurinol, com altas taxas de sucesso. Aqui, a gente não pode usar o antimoniato de meglumina, porque ele faz parte do tratamento humano, né? E aí eles continuam ainda, não contentes com aquilo que foi exposto, eles ainda continuam. O tratamento induz a remoção temporária do sintoma, não previne a ocorrência de recidivas, não tem efeito limitado na infectividade de flebotominos. Aqui é outra coisa que a gente já não concorda, porque tem muito paper mostrando queda na infectividade depois do tratamento canino. E esse aqui é o coração da justificativa para a eutanásia compulsória até então. Não se utilizar fármacos humanos no tratamento canino, pelo fato da gente correr o risco de induzir resistência, e aí a gente coloca o ser humano como um ser supremo,
e todos os outros seres inferiores, então o ser supremo é o ser humano, não pode haver resistência, então vamos, né, tentar resolver de outra maneira em relação a outros mamíferos. E aí, falando do cão especialmente, uma vez que é o, entre aspas, o reservatório. De fato, existe evidência científica de resistência parasitária de cepas resistentes de Leishmania infantum, e isso foi até 2016. De repente, em 2017, os astros se alinharam, teve alguma coisa política, muitíssima pressão da comunidade científica médico-veterinária, muitos papers publicados mostrando que a eutanásia canina não diminuía a incidência da doença humana, modelo matemático, uma baita pressão. E aí, em 2017, a gente conseguiu trazer o milteforam da Virbac. O milteforam foi licenciado aqui no Brasil. Aí já caía por terra uma das principais justificativas do Ministério, que era o uso de fármacos humanos. Lembrando que, em seres humanos, a primeira linha de tratamento é com o glucantime, que é o antimoniato de meglumina, a segunda linha de tratamento é com deoxicolato de anfotericina B, e a terceira linha, anfotericina B lipossomal. Então, antimoniato de meglumina, como é a primeira linha humana de tratamento, a gente já nunca pôde ter a mesma conduta que veterinários em outras partes do mundo. Aí veio a miltefosina. E a miltefosina, pasmem, ela é um quimioterápico que era usado até a década de 60 para câncer de mama. Só que quando se estuda fármaco com efeito antiparasitário, o farmacêutico ou o químico que estuda fármacos, ele sabe que existe na molécula uma parte dela que, se tiver um anel fenólico, vai ter efeito antiparasitário. Ele já sabe disso. Então, isso justifica o reposicionamento de fármacos. Você tem um fármaco usado para determinada doença, mas a cara dessa molécula me justifica testar para outras coisas, né? A exemplo de tudo que já foi testado para leishmaniose, não sei se vocês já leram sobre isso, sertralina tem efeito leishmanicida in vitro, anlodipina tem efeito leishmanicida in vitro, né? E tudo isso são teses que vão saindo de doutorado. Tudo in vitro, in vitro, in vitro, in vitro. Aí você joga para o in vivo, acontece como aconteceu comigo, tem que trocar 5 vezes de projeto para conseguir concluir, né? Então, ele foi reposicionado da medicina oncológica, mas essa informação de efeito antiparasitário da miltefosina vem da década de 80. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, já sabia disso, que a miltefosina tem efeito antiparasitário contra a leishmania. E, em 2002, a miltefosina entrou no lugar do estibogluconato de sódio, que é um primo irmão do antimoniato de meglumina, do glucantime, que é a primeira linha de tratamento humano no Brasil, né? Entrou no lugar do estibogluconato no subcontinente indiano, ou seja, contra a Leishmania donovani. O fato é que a miltefosina é um alquil fosfolipídio, como eu falei para vocês, reposicionado da oncologia. No Brasil, o milteforam foi licenciado em 2017, e em 2019 veio esse paper, que eu tenho muito apreço em apresentar, porque a doutora Vera foi uma das professoras que participaram da minha banca de doutorado e me apertaram até sair o extrato do Fábio. Mas ela é fantástica, ela é muito boa. E esse paper foi feito com foi publicado com 35 casos caninos naturalmente infectados por Leishmania infantum, Chagas, como queiram, em relação à taxonomia. E o que eles observaram dentre uma série de resultados que foram expressos? Remissão dos sinais clínicos em 94% dos pacientes dos animais, redução da carga parasitária em 98% dos animais acompanhados por PCR quantitativo, e redução na infectividade do vetor, ou seja, xenodiagnóstico. O mais difícil da leishmaniose é vocês devem já ter lido que existe cura clínica, mas não existe cura parasitológica. Então você, por exemplo, meu doutorado eu coloquei lá, eu testei 25 moléculas, dessas 25, 4 foram promissoras, dessas 4, 2 foram excepcionais. Aí essas 2, você vai para o in vivo, trata o animal. Eventualmente você tem muito sucesso em relação a tudo melhorar, clinicamente, hematologicamente, PCR negativo, está tudo fantástico, você vai ganhar o Nobel da veterinária. Aí você pega esse animal e faz xenodiagnóstico, não sei se vocês já ouviram falar, sabem como é feito. Você expõe esse animal ao vetor, que é a maneira mais natural
de recuperação do agente etiológico. Então você põe o cão tratado, lindo, maravilhoso, com tudo normalizado, você põe ele dentro de uma caixa com flebotomínio. Joga um monte de Lutzomia longipalpis lá. Lutzomia longipalpis, esses que são F3, F4, são gerações de laboratório, que sabidamente são estéreis do ponto de vista infeccioso, né? Joga lá o flebotomínio, deixa lá 20, 24 horas, recupera esse flebotomínio e faz PCR do flebotomínio e dá positivo. Você não teve cura parasitológica, né? Tá lá, é que está indetectável em todas as metodologias, mas tá lá. Alopurinol. O alopurinol também sempre vem acompanhado do tratamento antiparasitário. O alopurinol é um análogo das purinas. Então, normalmente, não entrando no mérito de leishmaniose, mas normalmente, a xantina oxidase é uma enzima que biotransforma as oxipurinas em ácido úrico. Então, isso acontece normalmente nos mamíferos. O que o alopurinol faz é bloquear a xantina oxidase. Então, dessa maneira, ele bloqueia a metabolização de oxipurinas. Então, você tem uma tendência a hiperxantinúria, formação de cálculos de hiperxantina. Essa é uma das justificativas pelo qual, quando a gente trata com alopurinol, um animal com leishmaniose visceral, tem que acompanhar ultrassonograficamente, periodicamente, urinálise para ver se tem cristal, para ver se está formando algum cálculo, né? Aí, trazendo o alopurinol para o universo da leishmania. O alopurinol, na verdade, ele é biotransformado pela leishmania em inosina, que é incorporada ao RNA da leishmania. Essa incorporação faz com que haja tradução defeituosa das proteínas parasitárias e inibe a multiplicação parasitária. Então, esse é o efeito, entre aspas, antiparasitário do alopurinol, me refiro a entre aspas, porque ele é leishmaniostático, ele não é leishmanicida. Então, ele controla, ele não destrói, ele não quebra as leishmanias, ele controla a multiplicação de leishmania. Né? Como eu já falei para vocês, sempre, uma vez que ele é leishmaniostático, sempre associar a outros fármacos. E, além do monitoramento relacionado à cristalúria, formação de cálculos, sempre monitorar marcador renal e hepático, apesar dele não ter uma toxicidade alta, né? Esse monitoramento já se faz necessário da própria doença, então. E aí, a leishmaniose é uma doença que cursa com muita frequência com diáteses hemorrágicas. E, frequentemente, os pacientes com leishmaniose visceral respondem à corticoide terapia. Então, eu coloquei esse paper aqui para tentar justificar qual é o efeito do corticoide no paciente com leishmaniose visceral. Então, aqui, 30 animais naturalmente infectados pela espécie Infantum foram acompanhados. O grupo 1 recebeu o glucantime, que é a primeira linha de tratamento na Europa e no Brasil para seres humanos, associada ao alopurinol, por 30 dias, foram 15 animais. Grupo 2, essa mesma associação, mais prednisona, nessa dose e nesse regime. E o que eles viram, os resultados mais relevantes comparativamente, em relação ao grupo 2, rápida recuperação na contagem plaquetária, então existe de fato um componente imunomediado, plaquetário, na leishmaniose visceral, remissão completa da disfunção plaquetária e aumento na relação albumina-globulina. Então, também trazendo um resultado favorável em relação à vasculite sistêmica, né? Imunoterapia é outro pilar da leishmaniose visceral canina. E aí, aquele slide lá atrás, não sei se vocês vão lembrar, que correlaciona imunidade inata com imunidade adaptativa celular e mostra o modelo de resistência e o modelo de suscetibilidade, que é o TH1 e o TH2, aqui entra imunoterapia. Então, aqui aquele slide expresso de outra maneira, o modelo suscetível, o modelo resistente, com aquelas interleucinas que eu tinha mostrado para vocês, TNF, NF alfa, gama, interferon gama e assim por diante. Então, interleucinas relacionadas ao modelo de resistência. E é sabido que a imunoterapia, que a vacina, por exemplo, mas a gente fala de vacina, mas imunoterapia é PMAPA, tem vários imunoterápicos publicados para leishmaniose, eles induzem uma resposta de resistência. Então, eles levam a aumento nos níveis daquelas interleucinas que se relacionam com a ativação do macrófago, né, para o estágio patogenicida, vamos colocar assim. E a domperidona? A domperidona é outro pilar
E aí, percebam que não existe uma receita de bolo. Ó, o animal tem leishmaniose visceral, então a gente vai fazer isso, isso. Não, a gente está debatendo os pilares, porque aí o tratamento é individualizado, depende de cada estadiamento, e aí cada profissional prefere um estadiamento ou outro, né? A domperidona. Interessantemente, a domperidona é um gastrocinético, inclusive em seres humanos. Em seres humanos tem um fator também em relação a induzir lactação, uma vez que induz a produção de prolactina. Isso aqui não é o que vocês estão pensando, isso é hipófise. E essa indução de prolactina ocorre na adenohipófise, ou hipófise anterior. Então, a domperidona induz a hipófise anterior a produzir a prolactina, e a prolactina é um hormônio pró-inflamatório. Então, sendo pró-inflamatório, é um hormônio que vai desviar a resposta linfocitária para a resposta TH1, que vai justificar a produção daquelas citocinas que ativam macrófago. Então, é isso que a domperidona faz. A dose que a gente começa é meio a 1 mg quilo, BID a cada... Eu não estou falando muito de doses, porque isso é muito variável, né? Mas BID por 28, 30 dias, dá para fazer um pouquinho mais. Uma sugestão para vocês, sempre comecem com meio, porque a gente começa com 1 mg quilo e vira do avesso o animal do ponto de vista gastrointestinal, né? Então, começa com diarreia, né? E aí a gente falou um monte de coisa, trouxe um pouquinho das aulas de imuno e tal, e vamos colocar na prática. Na prática, eu vou apresentar para vocês o caso de um York, de 2 anos e meio. Tá bom, vou falar, o nome dele é Bill, tá? E ele, na anamnese, tinha sido encaminhado por colega externo, por lesões refratárias à terapia convencional, lesões essas cutâneas, e emaciação, perda de peso progressiva. E o colega era dermatologista, começou a suspeitar de leixe, né? O início do quadro tinha sido 3 meses antes da admissão, e esse animal foi adquirido em canil em Guarulhos e nunca saiu de São Paulo. Então, assim, quem trabalha com doenças infecciosas e parasitárias, epidemiologia é extremamente importante, mas não dá para ser categórico. Por isso, a literatura entomológica está explorando outras espécies de lutzomia que não o longipalpis, que não o cruzi e que não o migone. Parelheiros, Itapecerica da Serra, Cotia, tem muitos lugares que tem casos caninos diagnosticados e não tem o vetor, então tem alguma coisa acontecendo, né? No exame físico, esse animal apresentava descoloração de mucosas, normotérmico, dermatite ulcerativa, não sei se vocês conseguem ver aqui, porque eu tive que usar esse pedacinho. Dermatite ulcerativa em junção mucocutânea, em pálpebras, e no ápice dos pavilhões auriculares com sangramento espontâneo. Ele chegou no hospital, deixou um rastro de sangue pingando das 2 orelhas. E dermatite esfoliativa em flancos. Esse é o Bill. Essa foto ficou tenebrosa, mas existe uma dermatite esfoliativa aqui. E esses eram os resultados da admissão hospitalar. Então, o que chama atenção? Anemia, aí a doutora Simone está aqui, vai me puxar a orelha se eu falar alguma abobrinha, mas anemia microcítica hipocrômica, então um padrão crônico, anêmico, leucopenia, e eu tinha destacado no slide anterior para vocês disproteinemias por hipergama-globulinemia, né? Então proteína plasmática acima de 12, e aí destrinchando pelo menos em albumina e globulina, olha a globulina em relação à referência, né? Olha a relação albumina-globulina, baixíssima. Pensando no estado inflamatório sistêmico, elevação de transaminases hepáticas, ureia e creatinina, a princípio, sem trazer nada de relevante, mas SDMA, dimetilarginina simétrica, já mostrando diminuição de taxa de filtração glomerular, e a relação proteína-creatinina urinária demonstrando proteinúria, né? O PCR, reação em cadeia de polimerase, a técnica é super sensível e específica, mas o que contribui para a sensibilidade e especificidade de cada prova laboratorial, a doutora Samantha pode me ajudar, é a amostra que a gente está colhendo, a amostra que a gente está submetendo à análise. Então, digo isso para vocês porque se a gente sabe que a carga parasitária é alta em órgãos linfóides, mandar sangue para análise é sempre triagem, a gente sempre tenta, né? E eu já tive muitos diagnósticos com PCR quantitativo de sangue, mas a sensibilidade e a especificidade do PCR caem bastante, né?
PCR quantitativo, qPCR real time, de sangue periférico negativo. Citologia de linfonodo, ele tinha linfoadenomegalia, mas ele tinha uma série de lesões cutâneas, então tinha um pouco de linfonodo reacional, na verdade muito linfonodo reacional, versus parasitário, não sabíamos. A gente mandou para análise e o resultado foi negativo, não encontrou elemento parasitário. Em contrapartida, ELISA e reação de imunofluorescência indireta mostrando alta soroconversão. Então, o Ministério da Saúde sempre recomenda parear duas metodologias para diagnóstico, duas metodologias sorológicas. Ah, mas e o teste rápido, como a Samantha falou? O teste rápido ele é um teste de triagem, ele é extremamente importante, porque ele está ali na hora, tal, é uma triagem. Ele deu, a gente sabe, em relação ao ponto de corte do teste rápido, que está acima do cutoff, acima do ponto de corte, o resultado para dar reagente. Mas esse reagente, como ele é qualitativo, me direciona a análise quantitativa. Né? E, em relação à sorologia, isso aqui é um print da cartilha do Conselho Federal, em relação à leishmaniose visceral. Um título alto é um título que tem como resultado minimamente 3 vezes o corte. Tá? Então, um título alto, aí o conselho ainda é um pouco mais... se resguarda um pouco mais, fazendo um mapa conceitual, fazendo um organograma que coloca uma sorologia junto a sinais clínicos sustenta um diagnóstico. No mapa conceitual de diagnóstico da Lei Chivette, que a doutora Samantha colocou, ali eles são categóricos. Sorologia 3 vezes acima do corte permite o diagnóstico. O diagnóstico, no caso, sorológico, mas permite o diagnóstico da leishmaniose visceral canina. Né? Aí, no 12º dia de tratamento, o hematócrito já subiu, normalizou contagem leucocitária, a proteína plasmática ainda estava aumentada e sempre tem alguma restrição financeira. Se desse para a gente ser acadêmico com todos os pacientes, né, mas a gente não consegue. Então, ureia e creatinina ainda em resultados favoráveis, mas a albumina já tendo subido de 1,8 para 2,4. No 45º dia de tratamento, normalização do hematócrito, normalização, vamos colocar a faixa de referência, normalização de leucócitos e olha a proteína total. Isso aqui é principalmente por queda de gama-globulina. Né? E a albumina também em nível satisfatório. E esse é o bio. Depois do tratamento. E é isso que eu e a doutora Samantha tínhamos para falar. Agradeço demais o convite, agradeço demais a disponibilidade de vocês. E nós nos colocamos à disposição para qualquer... A primeira pergunta. Carrapatos e pulgas poderiam ser hospedeiros de leishmania ou para leishmania? Quer fazer já a segunda? Vamos fazer a segunda também. A minha segunda pergunta. O ASAVA, no último guideline publicado sobre vacinações, eles não recomendam a vacinação contra a leishmaniose. Eu gostaria de saber, o senhor como sendo aí expert em leishmania, qual seria o posicionamento do senhor em relação a isso? Não sei seu nome. Márcio, desculpe. Márcio. Eu que agradeço a vinda de vocês, todos, Márcio. Pulga e carrapato. Carrapato, na verdade, existe evidência científica, então existe evidência científica, existe publicação, então em ambiente laboratorial é possível, na natureza nunca ninguém provou. Né? E há necessidade, se a gente for pensar que o flebotomínio se especializou, o flebotomínio casou com a leishmania e isso demorou centenas de anos para acontecer. Né? Existe um ambiente favorável no intestino do vetor, se a gente pensar, por exemplo, vamos que os entomologistas não me ouçam, mas vamos falar que o flebotomínio e o mosquito são parecidos, então seria mais provável que a gente tivesse uma especialização de mosquito, é que o flebotomínio não é um mosquito, né? É por isso que eu falei, entomologista ia infartar ouvindo eu falando isso. Mas existe uma especialização do flebotomínio, mosquito, ou Culex, Anopheles, mosquito pernilongo, vamos colocar assim, não tem nada publicado, não tem nada comprovado. Então, se a gente pensasse numa especialização do agente infeccioso, assim como houve uma especialização do SARS-CoV-2, vamos dar uma viajada, em infectar seres humanos,
uma especialização mais próxima seria do mosquito. Então, ainda não é nada, não só não é nada, não existe nenhuma comprovação em natureza, né, infecção natural, infecção experimental, sim. Tem um aluno de doutorado que era de 4 ou 5 turmas antes do meu doutorado, que foi o Fábio Colombo. Ele provou experimentalmente que carrapato pode transmitir. Né? Mas você tem multiplicação de leishmania no intestino do vetor, vários estágios evolutivos da leishmania, até chegar no estágio infectivo, que é a metacíclica, que é a promastigota metacíclica. Então, você ainda não tem outro ambiente favorável para, de fato, chegar nessa situação. Pelo menos não tem nada publicado. Né? Em relação à segunda pergunta, quando a leishmaniose, mesmo que seja o mesmo agente, o mesmo gênero e a mesma espécie, ela se comporta de maneira diferente nos diferentes continentes. Haja vista aquela forma da leishmaniose humana, uma das formas de leishmaniose humana, que é PKDL, que é pós-Calazar dermal leishmaniasis, que só acontece na Índia por Leishmania donovani. Então, você tem algumas peculiaridades que são regionais, continentais. Né? Não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas, por exemplo, você tem um guideline norte-americano, você tem um guideline do Leishvet, que tem a Solano Galego, que é de Barcelona, se não me falha a memória. Então, você tem guidelines em outras regiões do mundo, e o Brasileixe se viu na obrigação de produzir um guideline nosso, porque o comportamento tem algumas peculiaridades nossas. Então, é difícil a gente extrapolar, por exemplo, enfim, WSAVA e outras organizações. Né? Não sei se eu respondi. Sim, agora só uma reflexão, acho que vale para todos aqui, somos todos médicos veterinários, com certeza devemos ter estudantes de medicina veterinária também. Todos nós sabemos que o médico veterinário tem um papel importantíssimo nessa questão de saúde única, correto? Inclusive, quinta e sexta-feira, eu acabei participando de palestras de um grupo chamado Saúde Única Brasil, e uma coisa que me deixou assim bastante preocupado é que em praticamente 250 municípios aqui do Brasil, 80% dos casos de leishmania provém desses 250 municípios. Então, a minha reflexão, eu acho que a reflexão de todos daqui, seria o seguinte: por que a leishmaniose ainda é uma doença extremamente negligenciada? E o que nós, médicos veterinários, que somos aí defensores ferrenhos da saúde pública, poderíamos melhorar em relação à questão de ter uma conversa franca para com os tutores, para que nós realmente desempenhássemos o nosso papel como defensores da saúde pública. Eu tenho praticamente sugerido para todos os tutores dos pacientes que eu atendo que esses pacientes utilizem as coleiras antiparasitárias. Inclusive hoje, já provavelmente 2 pacientes minhas devem ter embarcado para Recife. Eu falei, pelo amor de Deus, não esqueça de fazer uso da coleira antiparasitária. Então, eu gostaria de saber o porquê dessa negligenciação, principalmente por parte do Ministério da Saúde. Doença negligenciada humana. Está nas 13 doenças negligenciadas, por quê? Aí eu vou dar a minha opinião pessoal. E vou dar a cara a bater, com certeza também. Do ponto de vista farmacêutico, industrial, você não tem você não tem lucro, você não tem investimento, você não tem lucro no sentido de retorno financeiro para investir na doença. Né? Então, quem tem a leishmaniose visceral, quais são os países que mais sofrem? Não sei se você lembra do que a gente conversou. Etiópia, Somália, Brasil, Etiópia, Somália, Quênia, Índia, Bangladesh. Então, são países de baixíssima de renda, exatamente. Então, você não tem ainda... isso, o que eu estou falando não é que eu acho que está certo, pelo amor de Deus. Eu sou o primeiro defensor em tratar, mas eu vejo, eu daria essa justificativa. Né? E aí, por exemplo, de 2017, uma das justificativas para a importância de se debater leishmaniose visceral canina, de 2017 para cá, a gente
foi liberado para tratar. E a eutanásia, a indicação de eutanásia passou a ser a mesma indicação no sentido de qualidade de vida para qualquer doença, não mais o fato de ter a leishmaniose. O que a gente está vendo nos últimos anos? Um aumento na incidência do ponto de vista epidemiológico, da leishmaniose visceral canina, ou os tutores estão começando a tirar os cachorrinhos de dentro do armário, sabidamente porque tinham medo até então, não falo para ninguém. E muitas vezes, hoje ainda eu faço o diagnóstico e o tutor fala, doutor, eu não vou comentar com ninguém, porque as pessoas têm preconceito. Semana passada me falaram, né? Sem saber nada sobre transmissão, necessidade de vetor. Não vou falar que meu cachorro tem, porque vai, sei lá, alguém faz uma denúncia para zoonose, sabe? Então, essa é outra reflexão. Será que a gente está tendo um aumento da incidência pela especialização de outras espécies do lutsomia? Ou será que, de fato, agora as pessoas estão buscando o serviço médico e nós, como médicos veterinários, a gente tem que saber? Porque ela está vindo nos consultar em relação à informação e a gente tem que ter a informação. Né? Então, essa é outra reflexão também. Em relação à negligência, eu acho que é isso. Eu acho que é uma doença relacionada a países de baixíssima renda. Então, você não tem uma justificativa ainda no sentido financeiro para a indústria. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gostaria também de parabenizar a iniciativa do PetCare. Tá? Educação continuada é tudo para nós.